fazer a apresentação sobre o desempenho dos investimentos em 2013. Antes de entrar nos slides, um comentário simples. Foi um ano muito complicado, muito difícil para a evolução dos preços dos ativos financeiros, né? E ele foi particularmente complicado porque, pela primeira vez, olha, eu tenho alguns anos de mercado, a crise não atingiu somente a parcela da renda variável, ou seja, não foi só o mercado de ações que sofreu violentamente, foi o mercado de renda fixa. E o que foi particularmente difícil no ano passado foram que esses títulos de renda fixa tiveram oscilações praticamente equivalentes ao mercado de ações. O primeiro slide, ele dá conta dos investimentos totais. Então, nós estamos falando de recursos garantidores aqui da ordem de 22 bilhões, como vocês podem ver. Atenção para a renda fixa, né? A Fundação CESP tem uma postura relativamente conservadora nos investimentos, então a renda fixa aqui é equivalente a 76% do patrimônio dos investimentos, né? Nós estamos falando aí de 16,6 bilhões. Né? A renda variável, 4,1 bilhões, eu estou arredondando os números, evidentemente, equivalente a 18,7% do total do patrimônio. Então, se a gente olhar do lado de lá, tem a rentabilidade no mês de dezembro e a rentabilidade no ano. Né? Então, vocês podem ver que a rentabilidade foi total 1,37%, a renda fixa com 3,2%, né? A renda variável uma queda de 5,1%. Então, aqui nós estamos com o grosso dos recursos. Né? Nós estamos falando que esses dois montantes aqui, nós estamos falando de 20 bilhões e 600. Né? Nós estamos falando o equivalente aqui a praticamente 95% dos recursos estão naqueles dois itens. Onde é que fica a dificuldade e por que a gente apresentou um déficit importante? Primeira vez, nos últimos 13 anos, a Fundação CESP teve 2 anos em que não alcançou a meta, um foi 2008 e o outro foi 2013. Aqui embaixo dá para ver o que era a meta atuarial do ano. O que foi a meta atuarial do ano? Ou seja, nós temos que atingir uma rentabilidade da ordem de 11,3%. Né? E aqui dá para ver como a vida foi difícil. Aqui o senhor tem o indicador da Bolsa. Né? A Bolsa caiu, o índice Bovespa caiu 15%, 15,5%. O índice IBX, que é um outro índice de Bolsa, que tem uma composição diferente, uma metodologia de cálculo diferente, né? Caiu 3%. Então, esse aqui é a NTN-B 2050, é uma das mais líquidas do mercado. Tá? Por isso que a gente escolheu. Se vocês olharem o gráfico, ele claramente tem 2 momentos. Primeiro momento, que vai da virada do ano, né? Então entramos aqui em 13, ele até começou, continuou caindo. Depois tem esse pedaço de correção aqui. Né? Ele vem desses 3,5 até esses 4,5. O que aconteceu neste trecho? Talvez, claro, quem não é do mercado não tem a obrigação de ter isso tudo na memória, mas o que aconteceu aqui no começo de 13 teve uma aceleração da inflação. Então vamos lá. Primeiro trecho, inflação, hesitação do Banco Central, saímos de 3,5 e fomos para 4,5. Segundo trecho, saímos de 4,5, vamos a 6. A questão do Banco Central americano, o discurso lá do presidente do Banco Central. O último trecho, só que agora atenção, nós saímos de 6 e vamos a quase 7. De quem é essa parte? De novo é nossa parte. Por quê? Porque quando chegou aqui, mais ou menos, começaram a sair os resultados fiscais do governo brasileiro muito ruins. Lembrando, quando a taxa cai, o preço sobe. Quando a taxa sobe, o preço cai. Este percurso que veio de 3,5 e vai até 7 é que dá aquele resultado de menos 23% no preço do título federal. E como... Você pode voltar um? E como nós temos em renda fixa
17 bilhões, nós sofremos, nem todos os títulos tiveram essa queda nesta magnitude de 23%, mas foi... mas agora a gente tem tudo a mercado, tá certo? Tudo está mercado. Então, esse foi o impacto, né? Só que a oscilação de preço está completamente fora dos padrões históricos, né? Nós estamos falando que em termos de oscilação de preço, esses títulos, por exemplo, se a gente voltar historicamente, são títulos que têm oscilação de preço de 2 a 3, 4% ao ano. Esse é o tamanho da oscilação de preço. E como vocês viram aqui, a oscilação de preço foi 23%. Né? Nós estamos falando de oscilações de preço equivalente à oscilação de mercado de ações. Né? E pelo livro-texto é para ter oscilação, mas não nesta proporção. A proporção entre renda variável e renda fixa é isso aí, 10 vezes. Quer dizer, você ter oscilação de preço de renda variável de 20% é o normal. Né? E o que é a oscilação de preço de títulos de renda fixa? 2%, 3%. Em condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, em CNTP. Só que o ano passado ocorreram um conjunto de eventos tão severo, né, que a oscilação de preço foi equivalente, para esta classe de ativo, a ações, a renda variável. Aqui os imóveis, né? Os imóveis aí quase 16%, conseguiram superar a meta atuarial de 11,30. Importante, quando a gente olha a rentabilidade dos imóveis, ela é composta de duas partes. A parte dos aluguéis, que você recebe ao longo do ano, isso aí dá mais ou menos 8 ou 9%, e a parte dos laudos de avaliação, que todo final do ano a gente contrata um especialista para dizer, emitir um laudo para dizer qual é o valor dos imóveis que nós possuímos. Senhores, muito obrigado. Acho que...